galera, estamos de volta para mais um episódio da terceira temporada de Tokenization, um bate-papo sobre negócios e tokens. Eu sou o Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index e fundador da MapForest e Forest Token. Eu sou o Fernando Stricker, sócio da SHLO Advogados e co-founder da Forest Token. Fala, Fernandão, tudo bem? Tudo ótimo. Que maravilha. Hoje o assunto é bem bacana. Hoje a gente vai falar sobre o real digital e as novas formas de negociação financeira. Então, Fernandão, esse tema eu acho muito interessante. Eu tenho ouvido falar, eu resolvi trazer porque ele tem tudo a ver com a questão de tokenização, toda essa estruturação e como isso vai impactar os negócios, né, no Brasil e no mundo de forma geral. Então, eu acho que hoje a gente fala sobre o real digital, uma CBDC, né, Central Bank Digital Currency. Vamos lá, o que é isso? Vamos juntos aí construindo esse contexto. Com certeza. Eu acho que o real digital, ele está no noticiário, né? A gente está vendo todo dia alguma publicação. E se os bancos estão falando, se tem várias empresas aí grandes, né, cooperativas, falando e se preparando, quem somos nós para não falar desse tema? E nos prepararmos, né? Porque como o nosso podcast aqui é falar de tokenização, não tem como não falar do real digital, que é um dos projetos que tem aí atraído olhares de vários países do mundo. Estados Unidos, Canadá estão se espelhando, inclusive, no Brasil. Então, é muito legal que, pelo menos, nesse flanco, o Brasil está se destacando bastante. E eu acho que ele reforça duas teses que nós já vínhamos falando desde o início aqui do Tokenization. Primeiro, o blockchain inova as formas de transações e ele melhora, otimiza, cria eficiência e reduz custos. Segundo, ele veio para ficar. Desde o começo a gente fala isso e ainda, né, essa semana eu saí com alguns amigos e eles perguntando, mas olha, eu ouço lá o podcast de vocês, eu não entendo ainda o que é essa tokenização. Então, é muito interessante ver que já está no dia a dia das pessoas, já se tornou preocupação das autoridades, já tem cronograma para isso acontecer e as pessoas ainda, algumas, né, que não estão acompanhando muito o mercado, elas têm uma relutância sobre se isso veio para ficar ou não. Mas assim, veio sim, e hoje nós vamos falar um pouquinho dessa moeda digital, que é o real digital. Pois é, cara, pegando o gancho que você falou, realmente não é... Quando a gente fala em tokenização, acho que a culpa é dos bancos. Lembro lá do token do banco, que você precisava para liberar essa senha, né? Então, isso não é brincadeira, né? Eu já ouvi isso de C-levels, né? Para quando a gente vai falar sobre o Forest Token. Mas eu acho que cada vez isso está ficando mais claro, está se popularizando. A gente já conversou algumas vezes, né? A gente já falou sobre as questões de tokenização e uma das coisas que a gente já falou foi sobre carbono. E carbono também, eu também sou um dos caras que pegou essa origem do carbono, do mercado de carbono. E, cara, também era extremamente complicado e hoje parece que é bem conversa de bar e aquecimento global e tudo mais. E eu acho que é isso que está acontecendo com a tokenização. E a prova de que é isso que está acontecendo com a tokenização surgiu, né? Quando a gente falou em blockchain, né? A gente vai lá, Bitcoin, né? Sempre na cabeça. DeFi, né? A gente tem um mercado financeiro descentralizado, né? Dentro disso. Mas a gente sabia, e isso vai exatamente no que a gente está falando aqui sobre regulação. Vai haver regulação, consequentemente, quando a gente fala que bancos centrais começam a criar uma moeda digital que tem como base o blockchain, é justamente que vai existir regulação. Embora queira se aproveitar todos os benefícios de um ambiente descentralizado, porém regulado. Tá? Para nós entrarmos, vamos começar, eu acho que eu vou caminhando aqui com dúvidas Perfeito. Que eu já ouvi. E aí a gente vai sanando para a gente poder construir o conceito, então, da CBDC. Então, o que é a CBDC? Nada mais é do que uma moeda digital dos seus próprios bancos centrais. Já existem N projetos no mundo, tá? São mais de 90 projetos no mundo em andamento. As primeiras moedas digitais foram lá da Jamaica, Bahamas, acho também, e a Nigéria, que estava bem avançado. Não sei como é que está, não acompanhei mais o da Nigéria. Mas existem várias moedas já dentro disso aqui que estão em estágios bem avançados. Hoje tem, acho que a mais avançada,
é a Yuan, né? Que é a chinesa. A chinesa. Então, o Brasil está ali na lanterna também desse projeto, né? Com alguns detalhes que a gente pode falar aqui, né? De diferença. De diferença. Eu acho que, assim, a primeira coisa para a gente que me pergunta é, mas então o real digital, o que vai ser isso? É o Pix, né? Primeira ponto, dificuldade, né? E aí vem uma grande diferença. Primeira coisa, as moedas, muitas moedas que estão surgindo, né, dessas moedas de Banco Central, sim, são moedas com origem simplesmente em pagamento, tá? Em transferência. Esse é o foco. Esse é o foco. Existe esse foco. Tá? O Banco Central já lançou o Pix anteriormente, que não tem nada a ver com blockchain, não tem nada a ver com tokenização, é simplesmente um aparelhamento de meios de pagamento. O Pix veio para substituir TED e DOC. É uma transação, uma forma de transação. Rápida e eficiente. Tá? E não tem nada a ver com metodologia blockchain. Exato. Tá? Isso é o primeiro ponto. O programa aqui não é de Pix, então nem vou entrar em detalhes sobre linguagem computacional, o que é por trás. É um banco de dados centralizado, não um banco de dados descentralizado. Primeiro ponto. Segunda coisa que eu acho que é interessante, então, para a gente seguir, é a questão de entender por que o Banco Central quer lançar uma moeda digital. Então, alguns pontos, né, para a gente chegar nisso. Alguns projetos têm a grande função, meio de pagamento, inclusão social. Bancarização. Né? Bancarização, trazer mais pessoas para participarem do ambiente financeiro. Então, trazer uma democratização. E olhando pelo lado do Estado, cara, você saber, hoje acontece no Brasil e em vários países em desenvolvimento também, acontece uma série de transações que não giram dentro do sistema. Quanto mais gira, mais e posso monitorar, mais também arrecado. Mais arrecado, e controlo, né? E controlo e maior riqueza eu gero para dentro desse país. Exato. Então, esse é um dos primórdios dessa questão. Então, é uma função que envolve trazer pessoas, democratizar o acesso. Então, o nosso CBDC Real Digital, no seu início, tem também essa origem dentro disso. Mas ele vai além. Então, ele vai além de meio de pagamento. Ele vai além de querer trazer uma democratização. E aí a gente vai cair, Fernando, em duas coisas que existem dentro de diferenciações em CBDC. Varejo, uma CBDC de varejo e uma CBDC de atacado. Tá? O Real Digital é qual? Hoje, pelo que a gente vê, né, como você falou, tem países que não têm o Pix. Então, eles estão focando no varejo para resolver essa questão de não ter o Pix. Como a gente tem o Pix, a gente foca no atacado, né? Porém, nós não somos atacados também, porque a gente também permite meios de pagamento. O Real híbrido, Digital né? dentro disso aqui. Então, a grande resposta disso, nós estamos inovando. Desses 90 e poucos países ali que eu falei, existem, eu acho que 6 ou 8, são 8 países que estão no híbrido, no modelo do Brasil. Se eu não me engano, África do Sul, Austrália, mais alguns outros países. Enquanto alguns focaram, principalmente os países europeus, focaram no atacado, outros focaram no varejo, principalmente como China e países em desenvolvimento. Aí, o que é esse atacado e esse varejo? A grande diferença é que o modelo que o Brasil está fazendo, que é o híbrido direcionando atacado do varejo, é que o Banco Central permite que haja intermediários. Os bancos privados vão continuar atuando. E então os bancos vão continuar sendo os intermediários. Você não vai direto no Banco Central como usuário de varejo. É uma parte, digamos, integrante do sistema do Real Digital, que valida, porque tem blockchain. Que tem blockchain. Então, o Banco Central criou o CBDC, é uma rede com vários nós. E onde que ela está inovando? Isso aqui, mas já existe uma rede com os bancos. O que está mudando? Que esses nós vão permitir que outros empreendedores entrem dentro desses nós e prestem serviços que antes eram exclusivos de bancos. Eu até queria explicar um pouquinho, voltar atrás lá na lógica do que são os nós, né? Então, assim, rede blockchain, para quem está ouvindo, mas às vezes não lembra ou quer refrescar a memória da estrutura, sim, ela é descentralizada, né? Você, então, ao invés de ter um banco central lá emitindo a moeda, claro, você ainda vai ter, por conta da soberania do país para fazer isso, mas você vai precisar, tendo um blockchain público,
você vai precisar de validadores das informações que existem na blockchain. Então, a grande vantagem da blockchain é, por exemplo, vamos supor que toda a estrutura do grupo Index esteja numa blockchain. Os registros eles estão pulverizados em vários nós que nada mais são do que computadores, poder computacional, sim, que tem uma cópia da estrutura do blockchain. Então, se eu altero aqui e hackeio a estrutura do Index, eu não vou alterar a realidade do blockchain porque ele está em blockchain, ele está pulverizado. Em termos bem leigos e rápidos, é isso. Então, quando eu falo em nós na rede aqui do Real Digital, eu estou falando que eu preciso de poder computacional, eu preciso de integrantes que vão também validar as transações e vão ser partes autorizadas a estarem ali, né? Então, eu consigo regular, de certo modo, quem está nessa rede. Isso, olhando do ponto de vista técnico, é exatamente isso, né? Então, são os validadores que mantêm a rede descentralizada, né? Trazendo segurança, transparência, eficiência e tudo mais. Mas, olhando do ponto de vista da mudança e da transformação do setor financeiro, é você agregar muito mais agentes trabalhando dentro do setor financeiro. Então, isso vai permitir que tokenizadoras, que criem determinados produtos, tokens, ali dentro, ofertem esses seus produtos com uma validação utilizando o Real Digital. Então, por exemplo, no nosso caso, o Forest Token é uma facilidade que, se nós entrarmos dentro da rede, formos validados, é claro, isso não é automático, automático. Né? Lembre-se, não esqueçam, existe o governo, existe regulação, vai existir, está para sair agora, inclusive, a primeira, né, a instrução normativa aí do Banco Central, né, que vai justamente nessa linha para regular quem participa, como que tokenizadores precisam se cadastrar, que eu acredito que vai ser a porta de entrada para justamente você seguir para uma segunda etapa, que é participar dessa rede, tá? Ser um nó dessa rede. E isso vai permitir, por exemplo, vamos usar o caso do Forest Token, né, que é justamente os nossos tokens poderem entrar dentro desse processo e conseguir uma transação de compra e venda desses nossos tokens utilizando a plataforma do Real Digital e, consequentemente, o meio de pagamento do Real Digital. Então, veja, é muito mais do que simplesmente um Pix. E aí vem uma parte que eu fiz até uma anotação aqui, vou aproveitar esse gancho, ele é um Pix inteligente. Por quê, Fernando? Porque uma das grandes questões, e isso até é uma crítica em alguns lugares, tá? O Real Digital tem essa crítica. A questão é que nós vamos usar smart contracts. Então, a rede que nós vamos estar utilizando, o blockchain, é a rede Ethereum, e a grande questão são os seus contratos inteligentes. Então, o que o Real Digital vai ser? Muito mais, ele vai ficar muito parecido com uma stablecoin, tá? Então, um depósito disso, mas ele vai poder ser programado. O que isso quer dizer? O Banco Central da Europa, o presidente do Banco Central da Europa falou, não, o euro digital não vai ser um voucher. Porque isso, se a gente for olhar, é um voucher. E o que é a grande vantagem do smart contract? Eu posso te pagar, porém, eu posso dizer em que condições que eu vou te pagar. E você só vai receber com essas condições. Então, ele é um Pix inteligente. Então, vamos dizer uma coisa, Fernando. Se eu chego aqui para você e falo assim, não, beleza, Fernando, você vai fazer um serviço para mim? Vou fazer um serviço para você. Beleza, quais são as condições de entrega desse serviço? É essa e essa. Então, ok, eu posso programar isso daqui e você vai receber conforme vai se dando as autorizações. Isso falando de uma forma, para uma analogia clara. Eu atinjo os gatilhos e recebo. E recebe. E se não atinjo, não recebo. Mas eu já programei o Pix. Você já entendeu? Então, o Pix eu não posso fazer isso. O Pix eu deposito para você e acabou. É que aí que entra a programação, a gente entra num... Aí que está a beleza, né? A diferença... Você entra numa infinidade de possibilidades, que é a programação de contratos inteligentes, e você criar novas formas de transações serem estruturadas. Sim, né? Então, exatamente. Você cria novos... Veja, a programação aqui eu acho que é importante, né? Porque não é assim, eu vou programar para o dia 30 o pagamento. Não é isso, exato. A programação computacional. O Pix já pode, né? O Pix hoje você consegue, ele já consegue programar de 30 em 30 dias. De 30 em 30. Corrente. Isso é muito mais, né? Então, eu aqui, acho que pode explicar um pouco melhor isso para nós. Eu acho que o conceito de contrato inteligente, e até uma confusão que gera essa palavra contrato, que o pessoal acha que é um contrato no sentido jurídico, né? Mas, na verdade, é uma programação em código
que eu coloco gatilhos, eu coloco condições prévias, que uma vez elas confirmadas, elas vão ter um efeito direto, prático, imediato e previsto. Sim. Então, basicamente, sim, se chegou a mercadoria no porto, o pagamento é liberado. Ok. Sim. Então, isso aconteceu, né? Você cria os mecanismos disso ser validado e verificado, aí tudo acontece automaticamente e qual que é a vantagem? Eu não preciso ter uma interferência humana para ir lá e falar, não vou pagar, eu vou segurar para não pagar esse fornecedor, porque eu uso esse dinheiro como meu caixa, e aí ele vai me pedir, eu vou ganhar 30 dias. Então, você automatiza, você gera mais segurança nas relações jurídicas e você gera uma previsibilidade de relações comerciais. Aqui 2 pontos, né? Um ponto que é o que você mencionou, né? Não é um contrato jurídico. Aquilo que a gente acredita... Ele pode ser. Ele caminha para ter, inclusive, validade jurídica, né? Então, ele sim responde, né? Eu acho que ele traz a questão de contrato ali, porque justamente tem acordos, né? Acordos que são feitos ali, então ele carrega isso, porém, hoje ainda, em algumas situações já com validade jurídica, né? Mas ainda não, né? Não tratado dentro disso. E outro ponto que eu uso para exemplificar aqui, que é o que muitas moedas, e essa é a crítica do Banco Central da Europa, que ele falou assim, não, a gente não emite voucher. Porque hoje já existem várias outras tokens que funcionam, sim, então, como vouchers, que é justamente isso, ele dá cara ao dinheiro. Por exemplo, um dos exemplos que me veio aqui, que eu lembrei agora, é de um token que é um token do bem lá, que é justamente para doações. Então, uma entidade criou, por exemplo, às vezes você doa o dinheiro e você não sabe para aquele dinheiro vai para onde, se vai ser utilizado, blá, 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 como vai ser utilizado. Então, essa instituição criou um ecossistema onde existe os aceites daquele voucher. Então, quando você deposita dinheiro, você recebe um token que você programa e ele vai saber exatamente para que aquilo vai ser usado. Então, se eu fizer uma doação dentro desse ecossistema, eu sei exatamente para onde vai e como vai ser utilizado e eu consigo monitorar isso. Porque quando o cara que está recebendo lá na ponta, ele só pode usar aquele voucher dentro daquele sistema, dentro daquilo que ele foi feito. Você rastreia, né? Você rastreia ele. Então, você consegue... a analogia que eu achei melhor aqui é um Pix inteligente, entendeu? Então, ele é programável e você vai fazendo. Então, essa é a ideia aqui dentro do Real Digital. Eu acho que a gente consegue até concluir esses aspectos que a gente trouxe, como o Real Digital ser uma espécie de sistema e não só uma transação como o Pix. Sim. E esse sistema ele ser interoperável com outros sistemas de outras empresas que usem blockchain. Então você cria uma sinergia, você cria uma espécie de ponte digital em que um projeto como o Forest Token linka com o projeto do governo e você consegue incluir ali facilidades de meios de pagamento e programações. O que eu vejo que é um objetivo e o que o Real Digital resolve algumas coisas, né? Ele inibe bastante crime, evasão fiscal, sonegação, então tem esse benefício. Ele reduz custo de emissão de papel moeda, porque emitir dinheiro custa, monitorar isso custa, deixar isso em depósito, em banco, em caixa automático custa, e você ter um elemento digital que é transacionado, o custo é muito menor, né? Então não tem espaço físico, não tem nada, mas você tem o controle, a segurança da tecnologia. Então eu vejo que esses são alguns benefícios também muito bons, então é um pacote de benefícios, não é só um, e a usabilidade disso ainda é muito incipiente. A gente vai começar a ver a potencialidade depois que todo mundo tiver já acostumado, outras startups vierem com soluções. A previsão é para final de 2024 ter ali o lançamento e ainda no ambiente, né, já está tendo testes, mas num ambiente controlado ainda, né? Sim. E assim, umas questões assim, né? Por exemplo, a gente vê muita aplicação disso pensando nesse Pix inteligente. Onde que eu vejo o Real Digital? E, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Forest Token, né? Então, por exemplo, hoje uma das grandes dificuldades que o produtor florestal tem é conseguir crédito. Tá? Isso qualquer produtor. Tá? Porque existe o crédito, mas você tomar o crédito é um puta problema. É burocrático, é moroso, é demorado, bababá, tem os riscos, né? Hoje, por exemplo, é muito comum também nos créditos você não saber. Por exemplo, o cara toma um crédito rural e o cara vai lá e compra uma caminhonete, que não tem nada a ver com o que ele queria fazer. Então, existe como a ideia, por exemplo, assim, a grosso modo, que a gente está enxergando, é você poder tomar um crédito com a sua própria produção. E aí, você hoje, para fazer isso, você precisaria ser securitizadora, precisaria evento, precisaria um monte de coisa para conseguir tomar esse crédito. O que vai mudar?
Vai mudar que você vai poder, de repente, com o seu próprio celular, com sua própria base de dados, já você estando dentro de um ambiente, por exemplo, tendo um token como o COPF, você vai poder usar esse próprio COPF como um colateral e transformar esse COPF em real digital. Porém, como ele é... Só que aí, por exemplo, você poderia chegar e falar assim, mas o cara vai usar o dinheiro... Por exemplo, o risco, por exemplo, que existe de empréstimo, um dos riscos, né? É justamente eu tomar dinheiro para plantar e não plantar. E não plantar. Tá? Então, por exemplo, quem emprestou esse dinheiro tem um puta risco. Pô, o cara não plantou. Se ele não plantar, ele não vai te pagar. Tá? E aí a questão é, com o real digital, uma das coisas que vai ser possível, como ele é programável, eu posso chegar e falar assim, não, beleza, então eu vou pegar para quem você quer. Eu quero comprar insumo. Beleza. Você pode comprar insumo. Com o meu token COPF, eu não consigo escrever, a não ser que seja dentro do meu marketplace. Uhum. Então, eu boto gente lá dentro, eu posso colocar dentro do ambiente da Forest Token, nós podemos colocar uma buyer, algum fornecedor de insumos, e falar, olha, agora você troca o COPF por esse daqui, ou usa o próprio COPF para ir lá, o nosso token, para comprar diretamente no marketplace. Com o Real Digital, nós transformamos num grande marketplace o Brasil. Todo mundo. Porque o que vai acontecer? Eu vou tomar um empréstimo, vou falar assim, eu quero. Então eu vou minimizar o risco, quem está dando, falando, não, mas para que você quer? Para comprar insumo. Ok, pum. O Real Digital está escrito insumo. Então ele pode ir em qualquer loja, qualquer lugar, qualquer coisa. Só que ele só vai poder comprar insumo com aquele dinheiro. Quando ele chegar para pagar, precisa da nota fiscal, precisa da compensação. Então é insumo? Não, não é insumo. Você consegue programar N cenários, né? N cenários. Então isso... E aí o que isso faz, cara? Qual que é um dos grandes problemas? Vamos pensando aqui no universo de crédito. Os grandes problemas do crédito é o cara pagar. Por isso que o juro é alto. Exato. Porque tem o cara que é o bom, que quer usar, e tem o malandro que não quer usar. Então, isso divide o risco e muita gente aumentando os juros. Aumentando os juros, porque o cara pode usar para aqui você consegue. Uhum. Tá? E aí, N coisas, né? Pense pelo lado de lavagem de dinheiro, corrupção, N outras coisas, porque agora ele fica programável, bicho. Né? Então, você consegue sumir com ele. Usar uma maleta de real digital, não tem como. Imagine, cara. Imagine isso em licitação. Por exemplo, no processo licitatório, por exemplo, o que isso pode mudar? Né? E aí tem N coisas que a gente vai poder utilizar programado, que você vai poder ter esse controle, saber o uso, saber uma série de questões. Né? Não, com certeza. Eu acho que a gente abordou bem assim, para que ele veio, Sim. Mas a gente não sabe até onde ele vai, em termos de aplicação, porque realmente ele vai inovar em termos de novos negócios, novas modalidades de financiamento, novas programações que a gente vai poder fazer e, principalmente, as pessoas acostumarem a usar. O que nós verificamos também, né, é que isso não vai acabar com os bancos. Algumas pessoas têm essa dúvida. Então, o Real Digital, eu fico falando direto com o Banco Central. Não, você vai precisar ter lá uma conta, um endereço, uma wallet no banco e aí, a partir disso, você vai poder usar o dinheiro e com uma facilidade também tremenda, imediata praticamente, sem necessidade de ficar submetido a várias regras hoje do mundo que não é blockchain. Exato. O que a gente cria, né? Por exemplo, você veja, a Forest Token, nossa solução é um marketplace, né? A gente cria uma plataforma de tokenização que é um marketplace. E ele tem as suas limitações, embora bem expansível, né? Dentro do setor florestal, a gente vem desenhando aí um futuro dele bem amplo, mas com o Real Digital, e esse para mim sempre foi a grande vedete, é que com o Real Digital, nós sendo um nó dentro desse ecossistema, o nosso marketplace é infinito. Até internacional. Né? Até internacional. Porque um estrangeiro pode comprar essa é outra Real coisa, Digital. Né? Hoje já existe, né, algumas soluções para Pix internacional, mas são soluções um ponto aqui. No futuro, a ideia é que essas CBDCs, elas consigam se comunicar, então tem um formato aí internacional. Então, facilita câmbio, todas essas outras coisas. Assim, ó, de novo, é a essência do blockchain, e esse, para mim, eu tenho muito orgulho do Real Digital, é a essência do blockchain, minimizar intermediários e abrir novas fronteiras, diminuir os limites, né? Ampliar nossos limites, perdão, e colocando que novos players possam participar disso de uma forma muito mais simples. De novo, não vai ser também, bota seu e-mail aqui, beleza, né?
é regulado, vai existir um sistema para você participar dentro disso tudo. Porém, é algo que, imagine, Fernando, quando que você imaginou que há algum tempo nós estaríamos pensando dentro de um projeto que nós poderíamos estar pensando em participar de algo relacionado ao Banco Central, né? Participando do mercado, do setor financeiro brasileiro, sem ser um banco. Exato. Uma possibilidade que só o blockchain permitiu. Só agora. o blockchain permite. E é por quê? Porque ele justamente traz ele te dá esse superpoder. Tá? É claro, pessoal, não é o que foi desenhado lá, né, pelo aquele Estado anárquico, né, liberal, de 100%, onde libertário, onde tudo é cada um por si, todo mundo pode fazer o que quiser, porque realmente isso é muito difícil, é muito bonito, mas muito difícil de acontecer. Porém, a gente não pode perder, não pode dizer que a gente perdeu a essência. E os benefícios estão aí, né? É uma rede descentralizada, é uma rede que vai ter controle, porém você permite a participação, democratiza. É o que eu digo, nós estamos aqui. Uhum. Nós estamos aqui, pelo menos, podendo sonhar com esse novo universo e participar do setor financeiro. Quando que nós poderíamos ter feito isso? Você nem tanto, mas eu que tenho mais de 40, então eu posso dizer que nunca sequer imaginei. Perfeito, acho que abordamos bastante aqui, espero que os ouvintes aí tenham compreendido bastante. Maravilha, então, cara, foi muito bom esse papo aí, cara, mais um pra conta, nós continuamos. E então, galera, eu agradeço a todos vocês que estão nos ouvindo. E se você gostou, compartilhe o Talkinization com um amigo, converse com a gente nas redes sociais e fique por dentro dos próximos episódios. Acesse os perfis da Forest Talk nas redes sociais, @ForestTalk. Valeu, galera, até a próxima! Até a próxima!